Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Rosângela Brito Lerena, eu sou cartomante, sou reikiana nível 3 e tenho orientado os meus clientes a fazer algumas terapias, né? Eu sempre gosto de orientá-los depois de uma consulta, depois de saber das questões deles. Então, eu não quero apenas ser uma cartomante, eu quero também ser aquela que orienta. Por isso tenho vindo aqui fazer esses vídeos. E nós estamos numa série sobre os 7 raios cósmicos e a sua conexão com os nossos 7 chakras. Não é verdade? E eu fiquei de dar algumas informações para vocês. Eu estou me baseando para dar essas informações para vocês dos 7 chakras pelo livro do Joshua Stone, Manual Completo da Ascensão. E eu fiquei de saber se o Joshua Stone, que ele tem uma vasta lista de livros publicados e são maravilhosos. Eu tenho 2 dele, mas esse manual completo da Ascensão, ele é muito rico de informações. Ele pode estar um pouquinho desatualizado, mas isso tudo eu vou dar uma pesquisada, porque ele escreveu esse livro já tem algum tempo. E eu fui procurar saber se o Joshua Stone estava ainda entre nós. Ele é um ser muito evoluído. Dá para você perceber isso pelos livros dele. E ele já faleceu, ele já nos deixou, ele está lá no lugar mesmo de origem de todos nós e para onde voltaremos. Talvez como um mestre. Ele era muito evoluído. E ele dizia isso, que nós podemos ser mestres aqui, ascender aqui, né? Já ascender aqui. E toda a biografia dele nos conduz a esse caminho. Por isso escolhi esse livro dele. E ele faleceu em 2015. Ele já não está mais conosco, né? Mas ainda vive, né? Ele ainda vive. Bom, ficou faltando algumas coisas para eu falar do primeiro raio para vocês. Então eu vou complementar. O primeiro raio é o raio da coroa. Aqui em cima, na nossa coroa, que recebemos as emanações. Quando chamamos o tubo de luz, ele passa pelo raio da coroa, pelo raio da cabeça. Chamamos ele entra pelo chakra da coroa, né? E vai até o centro da Terra. Cobre todo o nosso corpo. É assim que temos que imaginá-lo, né? E então, o primeiro raio, ele é um raio muito forte. Eu já li para vocês do que ele é, e vocês estão lembrados que toda emanação de vida, nós que vivemos aqui encarnados, temos os 3 primeiros raios, né? E depois os 4 raios de atributos. As emanações de vida ficam mais em um do que em outro. Então nós veremos isso. Mas todos nós temos essas qualidades desses 3 primeiros raios, um pouco mais, um pouco menos ativados. Então o primeiro raio é o raio da coroa. Ele controla a glândula pineal. A cor dele é o vermelho rubi. Ele é da vontade, do poder,
do desapego, da visão clara. O plano cósmico físico dele é o plano da divindade. E ele é um raio muito poderoso e nós o invocamos quando queremos ter o poder, sentir o poder em nós. Invocamos o raio vermelho rubi da força e do poder. Bom, agora vamos passar para o segundo raio, que é o raio do amor e da sabedoria. O segundo raio, ele tem a cor azul. E o chakra dele é o do coração. Ele é do amor, da sabedoria. O planeta dele é o planeta Júpiter, Esse raio representa a qualidade divina do amor e do anseio pelo conhecimento, pela verdade absoluta. Sua cor é o azul escuro e intenso. As pessoas desse raio são muito amorosas, tolerantes, atenciosas, amistosas e responsáveis. A alma do segundo raio é geralmente de um professor, ou talvez um arquiteto, por causa da grande capacidade conceitual desse raio. Esse tipo de pessoa tem muito tato e uma aguçada percepção, podendo se tornar um excelente embaixador, um professor, um diretor de faculdade. Além disso, ela tem a habilidade de mostrar às pessoas as coisas como elas de fato são e fazê-las adotar o seu ponto de vista. A pessoa desse raio pode ser um excelente artista, desde que se proponha a ensinar a arte. Ela é muito intuitiva, ela não é precipitada, nem impulsiva. Não adquiri tanto isso, porque eu sou muito tudo isso. Ela pode ser um pouco lenta no agir, não sou eu. A busca do caminho se faz por meio do estudo rigoroso e diligente dos ensinamentos, até que eles se tornem uma parte tão integrante da pessoa que deixam de ser apenas conhecimento intelectual e se transformam em norma de vida espiritual. Uma mente do segundo raio pode ser muito receptiva, embora não seja comum. Um tipo emocional do segundo raio pode ser muito tranquilo, estável e maduro. Um tipo físico do segundo raio é incomum, embora aumentem as encarnações desse tipo no futuro. Esses tipos de corpos físicos geralmente são baixos e de compleição delicada, são refinados e são sensíveis. Cada tipo de raio tem um aspecto superior e um inferior. A pessoa do tipo inferior do segundo raio tentará obter conhecimento para propósitos egoístas e não para o serviço altruísta da humanidade. O eu inferior leva à desconfiança, à frieza e à dureza. Muitas vezes ela se deixa absorver excessivamente pelos estudos e menospreza as limitações mentais das outras pessoas. Fica esnobe. Suas virtudes especiais são a calma, a força, a paciência, a resistência, o amor à verdade, a fidelidade, a intuição, uma inteligência lúcida e um temperamento sereno. As virtudes a adquirir são, que ela precisa aprender: o amor, a compaixão, o altruísmo e a energia. Deve-se lembrar também que todas as almas encarnadas nesse planeta têm relação com o segundo raio. Interessante. Porque vivemos num sistema solar de segundo raio, pois é nesse raio que Hélio, nosso logo solar, atua. Outros sistemas solares estão em raios diferentes desse. Todos os outros raios são sub-raios desse também, desse grande segundo raio cósmico.
O Senhor Maitreya e o Buda são ambos do segundo raio, ao qual pertencem os grandes mestres do mundo, Jalkul, e um mestre do segundo raio, como seu mestre também, o mestre Kutumi. Então, todos esses são mestres ascensionados. E o Senhor Maitreya é Jesus Cristo. É o nome dele. É o Cristo cósmico. É ele que está governando o nosso sistema solar. Vai dar tempo de fazer o terceiro raio. Será que dá? Vamos lá. Então vamos ao terceiro raio. O terceiro raio é o raio da inteligência ativa. Este é o raio do pensador abstrato, do filósofo, do metafísico. As pessoas desse raio têm uma imaginação fértil e são excelentes em matemática superior. Elas sonham e teorizam idealisticamente. Elas percebem todos os ângulos de uma questão de maneira lúcida. O terceiro raio é a expressão superior, o meio de comunicação ou interação. O rádio, o telefone, os meios de transporte. O chakra do terceiro raio é o da garganta, da comunicação. A cor é o amarelo. Uma das suas principais características é a perseverança. Elas são hábeis em se fixar numa coisa e não a deixam até concluí-la, mesmo que seja necessário uma existência inteira. Os membros do terceiro departamento são os organizadores da hierarquia, são as almas que estão ou não encarnadas, que providenciam para que as coisas sejam feitas. Seu método de busca do caminho espiritual é através do trabalho filosófico e metafísico profundo, até alcançarem a realização. Thomas Edison foi um exemplo notável de um tipo do terceiro raio. Outros foram Eleanor Roosevelt e o Paramahansa Yogananda. Os tipos do terceiro raio muitas vezes são perfeccionistas. Eles podem ignorar tudo, exceto os seus projetos favoritos, que executarão com grande precisão. Tendem a ser independentes. Sob o aspecto negativo, eles têm a capacidade de fazer com que todos compartilhem suas próprias percepções. Eles são equilibrados, concretos, lógicos, lúcidos, organizados e, entretanto, nem sempre têm consciência das consequências. Uma das suas grandes habilidades é manterem-se fiéis na busca da perfeição e da verdadeira divindade, não se desviando dessa direção até que a meta seja alcançada. As virtudes especiais da pessoa do terceiro raio são visão ampla de todas as questões abstratas, sinceridade de propósito, o intelecto lúcido, capacidade de concentração em estudos filosóficos, paciência, cautela e despreocupação com ninharias. Os vícios desse raio são o orgulho intelectual e a frieza, o isolamento, o descuido com os detalhes, a distração, a obstinação, o egoísmo e a crítica exagerada aos outros. As virtudes a serem adquiridas são a simpatia, a tolerância, a devoção, a precisão, a energia e o senso comum. Bom, esse foi o segundo e o terceiro raio. E passaremos para os raios de atributos no próximo livro, porque, para relembrar, os raios são compostos assim. O primeiro raio, que é o raio da vontade e do propósito, que são os raios de aspecto. O segundo raio do amor e da sabedoria que falamos. O terceiro raio da inteligência ativa e criativa. Esses são os raios de aspecto.
toda a emanação de vida, todo ser humano tem esses raios. E passaremos na semana que vem para os raios de atributo. O 4º raio, o 5º raio, o 6º raio e o 7º raio. Tá bom? E assim concluiremos os 7 raios cósmicos e os chakras referentes a eles. Se vamos continuar ou não, porque eles são 12 raios, vai depender de vocês. Vocês é que mandam. Se querem partir para outro assunto, comentem, conversem comigo, se inscrevam no canal, porque isso é importante para que esse canal cresça. Eu gravo esses vídeos para vocês, para os meus clientes queridos e para aqueles que irão ser os meus clientes. Tá bom? Então, fiquem com Deus. A luz de Deus é sempre vitoriosa. Obrigada por estarem aqui comigo até agora. Namastê.